Então, meus amigos, com alegria estamos aqui com o Saulo Monteiro, que é um amigo nosso, que participa das atividades como trabalhador do Centro Espírita Leon Denis, lá em Bento Ribeiro, e que hoje vai trazer um assunto do Livro dos Espíritos muito importante para todos nós. Então vamos envolvê-lo com as nossas melhores vibrações para que ele se sinta em casa. E vamos desligar celulares. E nós avisamos que quem, por uma razão ou outra, sair da sala, aí não haverá mais condição de voltar, para evitar dispersar a atenção das pessoas e envolver, atrapalhar o desempenho do orador. Então, diante disso tudo, vamos ouvir o nosso Saulo. Muito boa noite a todos. Que as nossas primeiras palavras sejam sempre de profunda gratidão a Deus, que tem nos oportunizado nessa vida o encontro com a doutrina espírita, onde nós temos a bendita oportunidade de compreender melhor, de reconhecer a lei de Deus agora de modo tão mais claro, mas doutrina esta em que nós fazemos também o encontro com a Casa Espírita, que é o espaço abençoado, bendito, em que nós colocamos em prática, por tantas tarefas, em tantos convívios fraternos, isso que nós estamos aprendendo de maneira renovada hoje. Particularmente, para que nós possamos conversar um pouco acerca do progresso, da lei de progresso, como o Gilberto nos sugeriu, nós gostaríamos de visitar uma carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, onde lá no versículo 12 ele fala assim: não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, fala ele do progresso, mas vou prosseguindo para ver se alcanço aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Vamos ler um pouco mais? Mas só aqui há uma reflexão, talvez primária desse raciocínio de Paulo, do que seja a perfeição, do que seja esse progresso do qual falamos de maneira tão reiterada em doutrina espírita. Diz ele que prossegue para ver se alcança aquilo porque foi alcançado por Jesus Cristo. E uma pergunta cabe aos nossos corações. Nós reconhecemos que fomos alcançados por Jesus Cristo? Se reconhecemos, por quê? Pelo quê? De que forma fomos alcançados pelo Senhor Jesus? Porque, como dizíamos, estar na casa espírita, conhecer a doutrina espírita, ainda desconhecida por todo o mundo, porque no Brasil, país espírita de maior realidade no mundo, nós somos 3,5%, 4%, já não é nem significativo dentro da realidade brasileira, quiçá do mundo. Esse encontro com Jesus aconteceu para nós no momento em que conhecemos a doutrina espírita, porque Paulo reconhecia que tinha sido alcançado por Jesus. E ele não fala aqui do encontro pessoal que teve com o Mestre às portas de Damasco, mas do movimento que aconteceu em seu coração quando Jesus falou com ele, assim como provavelmente falou conosco, por uma leitura, por uma visita primeira à casa espírita, por uma palestra, enfim, por algo que vimos na internet, na televisão. De alguma forma Jesus nos alcançou. Este é um fato que nós vamos reconhecendo aos poucos. Mas uma vez que fomos alcançados por Jesus, o que temos feito para alcançá-lo? E talvez essa seja a pergunta mais importante, que Paulo responde logo em seguida. O que nós temos feito para alcançar Jesus? Porque aqui entre nós, entendendo o progresso sob a ótica espírita, já não podemos mais dizer, mas foi Jesus.
E eu não sou Jesus. Mas como eu vou agir como Jesus, criando talvez uma distância inexistente pela lei circular, por esse ciclo que está na nossa página de abertura, em que a vida se expressa. Jesus é o que é, na experiência que nós conhecemos, foi o que foi, porque houve progresso. Ele, o Senhor Jesus, já acreditamos nisso um dia, mas hoje, com a doutrina espírita, abrimos mão dessa fantasia e compreendemos a realidade, não é de uma natureza distinta da nossa. Assim como os chamados anjos, não são também outra espécie. São seres que, assim como cada um de nós, trilharam um caminho, construíram um caminho de progresso. Por mais difícil que seja enxergarmos assim, porque a humildade de Jesus, a caridade do Senhor, a misericórdia, o perdão, são virtudes que distinguem-no de maneira tão extraordinária de nós que às vezes parece que somos criaturas diferentes, que somos espécies diferentes, porque eu nunca conseguiria perdoar o que ele perdoou, porque eu nunca conseguiria amar o que ele amou. Quem soluciona a questão é Emmanuel, quando nos ensina em Pão Nosso, porque toda virtude começou antes por ser disciplina. Porque toda virtude começou antes por ser disciplina. Ninguém é bom porque nasceu assim. Ninguém é humilde porque desde a sua existência inicial já tinha a marca dessa virtude. Virtudes são coisas que se conquistam. E nós estamos, ou deveríamos estar, atentos a esses sentimentos que nós queremos ter. Porque se a virtude é consequência da disciplina, eu preciso estar atento num planejamento metódico, diário, para treinar aquilo que eu desejo ser. Sair no domingo pela manhã com toda sinceridade da nossa casa e ir ao Curupaiti. Vou entrar num campo complicado do julgamento aqui, porque eu não sei com que antecedência o trabalho é divulgado. Mas pensando que todos sabem, mensalmente, da visita e do horário, nós vimos aqui nas fotos mostradas que o percentual de pessoas que foram ontem lá foi pequeno. Porque sair da nossa casa, num dia caracterizadamente de família, para ir visitar pessoas doentes, já é um pouquinho daquilo que a nossa amiga caracterizava como renúncia. Eu renuncio do meu descanso, do meu lazer, da acomodação do meu lar, do convívio com aqueles que eu amo, para atender a necessidade do outro. Mal sabemos nós que, atendendo a necessidade do outro, muitas vezes nós somos os principais atendidos. Porque aquele homem sorri e faz sorrir sem ter as pernas. E nós reclamamos muito da vida tendo as duas. E muitas facilidades de nos locomover, às vezes sem nem precisar delas, em transportes confortáveis, como os nossos carros. É treino para a renúncia. Não é ainda a renúncia da crucificação, como a nossa irmã falava. Da próxima vez pode deixar ela fazer palestra, ela falou muito bem. Mas é um treino para a renúncia. Nós não somos capazes ainda da humildade do Senhor Jesus. Mas quando o outro dentro de casa grita conosco, e nós conseguimos calar a boca, é um treino para a renúncia, para a humildade, nesse caso. Porque quem é ele, ou quem é ela, para falar assim comigo? Como pode me desrespeitar desse jeito? Mas se eu consigo pensar isso tudo, porque nós pensamos, e ficar quietos, estamos treinando para a humildade cristã. Porque ele, o Senhor Jesus, na humildade construída, consolidada e pronta, teve uma oportunidade diante do sumo sacerdote de se defender. Talvez essa passagem seja a maior
do ponto de vista da humildade que o Senhor nos apresentou, não só como lei, porque parece que o cumprimento do dever está envolvido aí, mas como solução para a felicidade, porque vê bem, o constrangimento, a dor, o gasto de tempo de quando nós queremos nos defender de uma fofoca. Fizeram uma grande fofoca em torno do nome de Jesus. Olha, estão dizendo que tu é rei. Tu é rei. Ele perguntou para o Senhor Jesus, dando-lhe a oportunidade de desmentir aquilo que era uma inverdade, porque ele tinha acabado de ensinar que não veio destruir a lei. Ele tinha acabado de dizer que tem que dar a César o que é de César. Então ele podia muito bem dizer, olha, há alguma confusão acontecendo, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida para a felicidade, para o reino dos céus. Eu não tenho nada a ver com a política transitória de Israel, nem de Roma. Ele poderia ter dito isso. Mas qual foi a resposta do Senhor Jesus? Tu dizes, sou rei. Ele deixou o camarada pensar o que ele quisesse acerca da sua pessoa. Porque ele não estava preocupado em se defender, porque era humilde. Porque é humilde. Eu, que ainda não sou, quero me defender. Mas com a doutrina espírita, a cada vez que eu tenho vontade de me defender, eu lembro de Jesus. E agora de Emmanuel, que ensina que aquela virtude começou um dia por ser disciplina. E disciplina, meus irmãos, é aquilo a que eu me obrigo. Eu coloco o despertador e, fingindo que estou indo para o trabalho, que eu sou obrigado a ir, vou ao Curupaiti. E de tanto fingir que eu sou bom indo ao Curupaiti, eu fico bom. Há um pouco de hipocrisia no processo evolutivo. Necessária. Muito melhor do que a criatura dizer assim, não, mas eu sou honesto, não abro mão de determinadas coisas. Essa criatura está sendo mais do que honesta. Ela, na verdade, está aceitando com muita acomodação a paralisia. Por que que nós podemos dedicar tanto tempo ao ganho do dinheiro para manter o nosso corpo, o nosso lar, os nossos, o que é muito justo? E não posso me dedicar em treinos à humildade, à caridade, ao serviço ao outro. São pequenas escolhas que vão construindo em nós essa possibilidade de progresso. Mas Paulo tem uma solução mais objetiva para aquilo que ele está estudando como perfeição, como progresso. Nós lemos já que a proposta de Paulo, compartilhada hoje conosco, além de compartilhar com os filipenses, é de alcançar aquilo que Jesus tem para ele, aquilo pelo qual ele foi alcançado por Jesus. E aí ele continua assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu sei que não alcancei o progresso ainda, mas uma coisa eu faço. É que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que estão adiante. Olha que coisa contemporânea, atualíssima. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, olho para as que estão adiante. É a solução para Paulo do progresso. O contrário quase sempre do nosso comportamento muito humano e diário, onde nós ficamos a remoer aquilo que passou. Quando Kardec trata na Lei de Progresso, na parte 3ª de O Livro dos Espíritos, da marcha do progresso, ele mostra, na verdade ele entende com os espíritos, que o progresso, por ser lei, ele alcança a humanidade inevitavelmente. Aliás, logo na primeira questão, a 779, Kardec questiona assim: o homem aure em si mesmo a força progressiva
Ou o progresso é apenas o produto de um ensinamento? Tem alguma coisa dentro do homem que o faz progredir? Ou progride aquele a quem foi ensinado o progresso? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, dizem os espíritos. Há determinados valores em nós, Leon Denis prefere chamar de potências, Kardec chama de atributos da alma, que são desenvolvíveis. Agora, é claro que a velocidade desse desenvolvimento é muito pessoal, é até intransferível. Mas há alguma coisa dentro de nós que suscita o progresso. E nós vemos isso com a legislação humana. Hoje, o politicamente correto, muitas vezes engendra a lei. Durante muito tempo foi o contrário. Eu fazia aquilo que estava na lei. O que não estava, eu não precisava fazer. Não passava por uma ideia de ética, de moral. Hoje há entre nós uma série de valores de convívio que não estão escritos necessariamente em lugar nenhum, mas que é o correto do ponto de vista do trato com o outro. Nós hoje achamos muito natural determinados valores que no passado precisaram ser obrigatórios por lei, para que nós, então, respeitássemos. Basta ver as questões de gênero. Hoje, a igualdade de direitos entre homem e mulher, pelo menos naquelas sociedades, entre aspas, mais civilizadas, é muito natural. Aqui entre nós, nessa ambiência, não cabe mais a ideia da mulher como um ser inferior. Mas durante muito tempo, isso foi assumido não só pela legislação humana, como pelas religiões oficiais, em que a mulher durante um tempo nem alma tinha. O que hoje há entre nós, de um relativo preconceito, é isolado. Nós vemos que aqueles que tratam por questões de gênero com distinção as pessoas, não progridem. Dentro de uma instituição qualquer, mesmo que seja ela humana, trabalhista, se a criatura faz acepção de pessoas, ela não serve para liderar. Aliás, hoje em dia, um bom líder é aquele que sabe ouvir o inferior. Outra questão que no passado era impensável. O chefe, aquele que detinha o poder, tinha quase que direito sobre a vida do empregado, do operário, naquelas fábricas do século XVIII. Hoje, se o patrão fala isso a mais, ele é processado por assédio moral. Por quê? Aquilo que é muito natural do convívio humano acabou engendrando uma lei. Acabou estimulando determinadas normas que melhoram o convívio. É o que fica muito claro no texto de Kardec também. O progresso intelectual, ele acaba estimulando o progresso moral. E Kardec pergunta, por quê? Como? Porque entendendo melhor o bem e o mal, o homem escolhe melhor. Porque saindo da era do instinto e adentrando a da inteligência, ele consegue perceber melhor o que é certo e o que é errado. Determinadas questões que hoje são muito naturais para nós e que nós fazemos no nosso dia a dia, no passado não seriam cumpridas se não houvesse a força policial como respeito ao que é do outro. Roubar, tirar o que é do outro, nos parece completamente sem cabimento. Tanto que as pessoas que assim fazem são punidas pela lei humana. Mas durante muito tempo, o mais forte teria acesso a coisas melhores, a espaços melhores, ao que era do outro, até as pessoas. Porque durante muito tempo, nós acreditamos que pela cor da pele, pela etnia,
pela origem que o ser humano tinha, ele podia ser escravizado. Isso não tem muito tempo no nosso país. Nós hoje temos horror a essa ideia. Uma empresa que mantenha em condições desfavoráveis os seus trabalhadores está absolutamente destinada ao fracasso completo, porque a mídia destaca aquilo e acabou. Foram encontrados trabalhadores numa condição subhumana, trabalhando em troca de comida, pronto. Isso já foi uma lei. Já vendemos e compramos pessoas. Então o progresso está acontecendo. E está acontecendo porque ele existe dentro de nós. Os espíritos são muito claros e Kardec, numa nota, faz uma comparação interessantíssima. Ele diz assim: pensar que entre o século XIX e o 24, olha a comparação de Kardec, pensar que entre o século XIX e o 24 não haverá o mesmo ou maior progresso do que entre o 14 e o 19 é não crer em Deus. Se nós pegarmos do século XIV ao século XIX, o mundo praticamente se tornou outro. Da Idade Média ao que hoje nós chamamos de contemporaneidade, o mundo mudou de uma tal forma que esses critérios que eu vinha falando, eles mudaram da água para o vinho. O que hoje nós temos ainda como natural, mas que não é o bem e sim o mal, daqui a 5 séculos será objeto de risos, assim como nós hoje rimos de procedimentos do passado, mas que eram muito bem tolerados naquele passado. Tentando adivinhar uma coisa ou outra, vamos pensar, há países no mundo em que as criaturas têm direito a abrir fogo sobre aqueles que invadem a sua propriedade privada. Nós não falamos da legítima defesa prescrita também nos códigos brasileiros, onde a criatura é pega dentro do seu patrimônio, espoliando. Mas em países absolutamente desenvolvidos, como os Estados Unidos, há alguns estados em que, se a criatura estiver sem autorização no seu quintal, no seu gramado, você pode abrir fogo contra ele. Se hoje isso já é questionável e nos dá uma sensação de incoerência, num país muito desenvolvido existir uma lei dessa, imagina daqui a 5 séculos. Se hoje nós estamos vivendo ainda um ambiente de polêmica, se os casais que têm a orientação homossexual têm direito ou não a se unirem do ponto de vista civil, como estaremos em relação a isso daqui a 5 séculos, daqui a 3 séculos? Porque, na verdade, nós ainda fazemos acepção de pessoas. André Luiz tem um texto interessantíssimo. Está no Anuário Espírita de 1963, onde ele faz uma comparação, já que tocamos nesse assunto da sexualidade humana. Rapidamente passaremos porque nem estava previsto. Ele diz que nós só julgamos que o melhor, que o mais correto, que o bom é ver, porque a maioria de nós vê, enxerga. Então, ser cego é diferente, é estranho, é ruim. Todos concordamos sobre esse aspecto. Ele propõe um raciocínio. A heterossexualidade, e não estamos levantando bandeira, viu, Gilberto? A heterossexualidade é o correto porque é a opção da maioria. E se fosse o contrário? André Luiz, em 1963, para nós vermos a vanguarda do pensamento espírita. É inaceitável, então, pelo menos entre nós, ainda no século XXI, não no 24, fazermos acepção de pessoas e acreditarmos que o outro é menos qualquer coisa por conta do gênero, da etnia, da opção sexual, da orientação sexual, das opções políticas dele, do time pelo qual ele torce. Nós vivemos isso.
As pessoas se digladiam pelas opiniões, desde as religiosas até as mais materializadas possível, como a questão, para ficar aqui num exemplo caseiro nosso de Brasil, das torcidas de futebol. O que explica a criatura querer exterminar o outro porque ele pensa e sob um aspecto diferente de si? Porque sob um aspecto só. Eu estou matando o outro porque ele é do outro time, quando ele tem uma série de pontos em comum comigo. E já vimos notícias de criaturas da mesma família brigadas por conta de futebol, por exemplo. São opiniões, são opções. A nossa opinião sempre vai ser a mais correta. A nossa maneira de enxergar sempre vai ser a melhor. Eu juro que foi pênalti ontem. Mas para mim é interessante ver assim. Há de ter alguém no auditório que pensa completamente o contrário. É respeitável. Sobre isso nós vamos conversar depois. É absolutamente respeitável a opinião do outro, mesmo que para mim não seja o melhor. Quem disse para nós que o Espiritismo, por exemplo, é a melhor religião? Quem disse que é o melhor entendimento da lei de Deus? Para mim tem sido. Mas quem disse que para o outro tem que ser também? E quase sempre nós deixamos de enxergar aquilo que precisa de reforma em nós e que existe enquanto potência para ver o que está necessitando melhorar no outro. Às vezes temos as soluções mais mágicas possíveis. Às vezes aplicamos ao outro aquilo que está evidente. Precisamos aplicar a nós. Não sei quantas vezes cada um de vocês já fez isso. Eu já fiz algumas, mas hoje ninguém vai fazer, nem vocês nem eu, porque eu vou falar sobre isso, então vai ficar muito marcado. Quantas vezes chegamos em casa, alguém ficou lá, não é mesmo? Ele, ela, eles, elas. E nós falamos, poxa, você precisava hoje ter ido à casa espírita, porque o Saulo falou tudo o que você precisava ouvir. No matrimônio isso é muito comum. Outro dia eu terminei uma palestra, aí uma senhora, depois me confessou, com 30 anos de casamento, falou, meu filho, o traste precisava ter te ouvido. Eu disse, mas minha senhora, quem é o traste? Eu imaginei que fosse pelo menos o chefe dela, mas era o esposo. Por que será que só o outro tem que mudar? Por que será que as soluções da lei de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus, se adequam mais ao outro? Porque é claro, de novo, de maneira muito humana, que nós acreditamos que estamos certos. Exercício de renúncia. Abrir mão, às vezes, da nossa opinião. Pelo menos da expressão da nossa opinião. Porque se acreditamos naquilo que pensamos, ok. É a nossa verdade hoje, mesmo que não seja amanhã. Mas que nós possamos abrir mão da expressão da opinião, se ela for criar uma discórdia qualquer. Às vezes é simples. E nós complexificamos demais. Como a música dizia, nós é que temos dificuldade de viver. A vida é simples. Na década de 60, no ABC paulista, que passava por uma transformação quase milagrosa do ponto de vista da industrialização brasileira, uma multinacional que se instalava no país, uma multinacional inglesa, teve um problema, identificou um problema relativamente grave na sua esteira produtiva. Era uma fábrica de pasta de dente. E havia um problema muito sério, porque os consumidores estavam encontrando algumas caixas vazias no mercado. Isso é, do ponto de vista do controle da qualidade, inaceitável. Num padrão europeu, então, imagina você comprar no mercado uma caixa só de papelão, sem o tubo. Então eles foram estudar o processo produtivo para propor uma mudança. E perceberam que havia um problema mesmo
na hora em que um braço mecânico lá instalado, inaugurado no Brasil como o primeiro naquele segmento, tinha lá um defeito qualquer, não encaixava o tubo, e aquela esteira continuava empurrando a caixinha, ninguém percebia, caía direto numa caixa que embalava e mandava para o consumidor. Então eles desenvolveram em 3 meses, com aproximadamente $500 mil, uma solução maravilhosa, que foi a instalação de uma balança ultra fina na esteira produtiva. Progresso, muito progresso. A caixinha passava vazia, pela diferença de massa era identificado o problema, e então parava-se a esteira para se recolher aquela caixa vazia. Problema solucionado. Nunca mais ninguém reclamou, consumidores felizes, o produto sendo muito bem aceito no mercado. Mas num balanço energético que a fábrica fez, percebeu-se 6 meses depois que há 3 meses a balança estava desligada. E eles ficaram mais curiosos ainda, porque a solução estava suspensa, eles não sabiam, mas o problema não tinha voltado. Então foram ao diretor, ao supervisor, ao intendente, e ninguém sabia de nada. Até chegarem nos operários, naqueles que faziam acontecer de verdade o trabalho da fábrica. E perguntaram então ao operário que ficava mais tempo naquela área ali: você sabe dizer o que houve? Porque a esteira funciona, a balança não, e nunca mais o problema aconteceu, estamos com sorte, o que houve? Não, patrão. O que aconteceu foi o seguinte: vocês colocaram a ligação elétrica da balança muito distante. A gente sobe 8 lances de escada para ligar e desligar a tal da balança todo dia. Então nós resolvemos de maneira um pouco mais caseira. Fizemos um rateio, compramos um circulador, colocamos em cima do banco, está sempre ligado. Quando a caixinha passa vazia, o vento bate e carrega ela. $500 mil, 3 meses, vários engenheiros e um bom peão com um ventilador forte, barato, resolveu em minutos. Às vezes, a gente acha que é muito difícil, que é muito complexo, mas a solução simples, caseira, barata, está ali, à nossa frente. Todas elas, quase sempre, estão transbordando do Evangelho para nós. Sob esse aspecto que Paulo trata, uma coisa eu faço: deixei as coisas que passaram e agora me foco nas que estão adiante. Será que nós temos feito isso? Ou nós ficamos muitas vezes remoendo aquilo que passou e, sobretudo, o que o outro me fez? E aí eu crio uma certa paralisia, uma relativa estagnação em torno de mim e em mim. Porque apesar de o progresso estar na minha natureza humana, eu deixo de enxergá-lo quando eu não procuro desenvolver. Quando o Leon Denis trata o problema do ser e do destino, as potências da alma, ele diz isso, particularmente sobre a vontade. A vontade é maior de todas as potências da alma, diz Leon Denis. Quando a criatura tem certeza do que quer e a vontade direcionada, ela consegue. E nós temos uma série de exemplos no campo dos esportes, das artes, das ciências, da religião, onde quisermos. Se a criatura quiser, ela consegue. Mas se eu não tiver certeza do que eu quero, se eu penso uma coisa hoje e outra amanhã, se eu não planejo o meu futuro, se eu me concentro naquilo que o outro me disse, eu não vejo, vê bem, eu não vejo a possibilidade do progresso. E eu falo: mas Jesus fez tudo o que ele podia fazer para mostrar que era possível que nós fizéssemos também. Porque ele veio aqui. Já pensamos no que é isso? Um espírito puro, com todas as virtudes conquistadas. Como a nossa irmã falou muito bem, com um pensamento seu, podendo se livrar de todos os inimigos pela força magnética que já possuía,
sem necessidade de ter contato absolutamente com matéria grosseira como a nossa. Ele veio à Terra. E ele não teve uma daquelas vidas mais amenas, em que a criatura passa pelo mundo sem vicissitudes. Ao contrário. Não conhecemos alguém que tenha sofrido tanto. Basta que nós estabeleçamos uma comparação. Não é nada profano, não. Comparemos a vida material de Jesus com a nossa. Para começo de conversa, Jesus era mendigo. Então, se nós temos onde dormir esta noite e alguma coisa resolvida para nos alimentarmos, a gente está melhor do que Jesus, sob esse aspecto. Jesus não teve ninguém no âmbito familiar que o apoiasse. Ninguém. Como diz Kardec e um sem número de historiadores, nem Maria, no início, compreendia a missão de Jesus. Dentre os seus irmãos, vários perseguidores. Do ponto de vista das relações, os maiores amigos de Jesus, todos abandonaram o Mestre em algum momento do fim. Pedro, para ficarmos com um exemplo, Pedro renunciou de muitas coisas que não conseguimos ainda. Pedro abria mão da sua família para ficar acordado noites, ouvindo o Senhor Jesus. Pedro cuidava de todas as realizações, das viagens, das preleções. Pedro organizava, por assim dizer, o trabalho de Jesus. Era o líder natural dos apóstolos, um discípulo fiel. Mas lá no final, no momento em que ele precisava efetivamente dar apoio, acompanhar, ser o braço amigo, mesmo que não salvasse o Senhor, porque aquilo deveria acontecer, ele disse que não conhecia. Nos coloquemos no lugar de Jesus. Pensa no seu melhor amigo, naquele que você diz que pode confiar plenamente, com quem você conversa sobre tudo, aquela criatura que às vezes te conhece mais do que você. Ele dizendo para o mundo: olha, eu nunca ouvi falar desse Jesus. Repetindo isso, quantas vezes fossem necessárias para salvar a sua pele. Por quê? Porque ele era mais importante do que o amigo. Jesus teve uma vida muito mais difícil do que a nossa. Sem contabilizarmos o tempo, o mundo, uma vida muito mais sofrível. Nós temos tantas facilidades. Nós nascemos no Brasil. Já pensamos o que é isso? Apesar dos pesares, das circunstâncias, das oscilações, todas elas passageiras, mundanas, transitórias. Nós estamos num país em que nós não precisamos nos preocupar com problemas ambientais, exceto aqueles que o homem cria. Enquanto que países como o Japão, todo dia tem terremoto no Japão. Se nós vamos à internet, nós vemos coisas incríveis, como pessoas que trabalham em escritório, todo adaptado, porque sabe que vai tremer. Então a xícara dele vai bater com o chá que ele toma. E tem lá um quadradinho para que não entorne. E ele já sabe digitar no teclado balançando, e o prédio balança com ele. Nós não temos nada disso. Não há a menor possibilidade, a não ser que os problemas criados pelo homem se intensifiquem nos próximos anos, de nós termos grandes abalos sísmicos, por exemplo, no Brasil. Do ponto de vista da liberdade, pegando os extremos, os países mais desenvolvidos, como nós citamos, leis bárbaras ainda, que te dão direitos sobre a vida do outro, e países que nem Constituição têm. Nós estamos num lugar em que podemos nos reunir livremente. Mesmo nesses países mais desenvolvidos, em que a doutrina espírita
procura iniciar os seus caminhos. Às vezes, para que uma assembleia como essa se faça, é necessário desembolsar muitos recursos. É necessário alugar salas. Nos Estados Unidos temos essas notícias. Os centros mudam de endereço a cada 2, 3 anos, porque é impossível adquirir uma sede própria. Olha como nós somos ricos em casas como essa. O maior desconforto é suspender uma ou outra atividade para fazer uma obra. E todo mundo traz um tijolo, um cimento e a gente faz a obra. Que a gente possa valorizar as circunstâncias que não são tão pequenas de progresso que já estão presentes em nossa vida, mas que quase sempre nós não conseguimos enxergar porque estamos com o pensamento ainda ligado ao passado. Na relação com outros isso é muito comum. Já contamos aqui, mas é sempre pertinente, esse caso de família. Estávamos no aniversário de bodas de ouro, de um casal de tio-avós, hoje já desencarnados, e eles fizeram uma pequena comemoração na sua casa em São Paulo, para que a família pudesse compartilhar aquele momento, hoje tão raro, né? 50 anos de casamento. E então, ficamos para dormir pela distância, e quando os convidados tinham ido embora já, nós conversávamos sobre as amenidades da vida dos dois, e das vitórias em casal, e ríamos muito, até que ela, mudando levemente de expressão, a minha tia-avó, disse-nos assim, aos primos que estavam ali restantes: mas vocês não achem que tudo entre nós são flores. Houve muitos espinhos também. Eu pensei até que ela fosse emendar numa reflexão mais profunda. E ela disse assim, por exemplo, eu nunca me esqueci do que ele me disse, e conforme ela ia falando, ela ia se transtornando um pouco, sabe? Parecia que ela ia voltando a sentir aquilo. Mas eu nunca esqueci o que ele me disse na final da Copa do Mundo, deve ter sido um dia marcante para eles, de 1964. Isso foi em 2005, 2006. Fiquei até curioso por aquela memória, porque ela repetiu a frase. Ele, como todo bom homem, não lembrava de ter dito aquilo. Mas ela jura que ele disse e ficou magoada de novo. Alguns poucos anos depois, ela voltou a ficar intensamente magoada com aquilo, como se ele tivesse dito. Aquela experiência passou naquela noite, nós dormimos. No café da manhã, conversando com um primo, eu falei, poxa, Vinícius, ontem fui dormir fazendo uma conta, e eu percebi, o Gilberto vai lembrar, que em 64 não teve Copa do Mundo, né? Foi 58, 62, 66. Então a memória não estava tão boa assim. Eu não sei nem dizer se aquilo foi na Copa do Mundo de 58, 68 ou 2002. Porque ela perdeu a noção de tempo e espaço em proveito de quê? Da mágoa. A mágoa estava muito presente. A despeito até de quando aquilo aconteceu. Nós somos assim. Nós levamos adiante as coisas que já ficaram no passado. Paulo é muito coerente entre esse capítulo, o capítulo lá dos Filipenses, capítulo 3, e um texto seu de O Evangelho segundo o Espiritismo, agora como Espírito, em que ele fala, o perdão cristão é o esquecimento do passado. E durante algum tempo, na adolescência principalmente, no culto do lar, eu implicava muito com Paulo, sempre que caía esse texto. E ninguém lá em casa conseguia me convencer, nem Paulo, de que eu conseguiria esquecer o passado. Para mim, ele estava pregando a amnésia. Deixar de lembrar do que o outro me fez. E cá entre nós, as coisas marcantes da nossa vida, boas e ruins, principalmente ruins, porque nós somos assim, ainda estamos assim, nós não esquecemos. Mas se nós formos ao dicionário, e um dia um amigo me trouxe o dicionário, confesso que naquele momento me revelou mais do que o Livro dos Espíritos inteiro.
Nós não sabemos nem nos comunicar, né? Nem a língua que a gente fala. E lá está assim, esquecer. Tem um primeiro entendimento do verbo esquecer. Depois tem o segundo, que até é deixar de lembrar. Mas o que está em primeiro lugar é largar. E eu não sabia, eu nunca imaginei que esquecer fosse sinônimo de largar. E é isso que Paulo estava falando o tempo todo. Largar no passado o que é do passado. Abrir mão de trazer para o presente aquilo que não é mais. Se nós formos em A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, Kardec vai nos ensinar logo na folha de rosto. Ele coloca lá 4 frases que vão dar ensejo ao desenvolvimento do livro. Uma delas é: para Deus, o passado e o futuro são um grande presente. Para o Espiritismo não existe passado e não existe futuro, do ponto de vista filosófico. Porque o passado, aquilo que foi que eu não posso mexer mais, só serviu para que eu esteja como estou. Mais nada. As memórias que eu trago do passado estão a serviço do progresso presente. Então eu lembro o que deu errado e tento fazer diferente. O futuro, então, esse não tem a menor existência ainda. Porque ele é uma consequência direta daquilo que nós estamos fazendo. Não há maquitube em doutrina espírita. Tudo está escrito. O planejamento reencarnatório, que André Luiz esmiuça tão bem em Missionários da Luz, ele não é uma cadeia. Às vezes vemos alguns espíritas tratarem o planejamento reencarnatório como destino. Não são sinônimos. Porque nós reencarnamos e continuamos a planejar a reencarnação. Porque se eu não quiser, eu não faço o que eu planejei no mundo espiritual. Tem um caso interessantíssimo para isso em Os Mensageiros. O caso Otávio. Depois vocês leem. O camarada mudou tudo o que ele planejou. Absolutamente tudo. Para vocês terem uma ideia, ele planejou reencarnar em situações tão difíceis que 6 mentores, pensa, Gilberto, 6 mentores seus, se ofereceram para reencarnar junto. Vê bem, era tão difícil, mas tão importante a prova, que eles disseram: meu filho, nós planejamos contigo e nós vamos contigo. Ele mudou tanto o planejamento reencarnatório, que aqueles seis benfeitores, agora transformados em irmãos consanguíneos dele, todos mais novos, criancinhas, enquanto ele era o jovenzinho, foram abandonados no orfanato. Eu nunca me satisfiz com essa história, porque eu acho uma grande perda de tempo. 6 benfeitores abandonados no orfanato. Porque o planejamento reencarnatório foi deixado de lado e o livre-arbítrio, que Kardec diz que nasce com a era da inteligência, que cresce conforme a gente usa mais inteligência do que instinto, foi colocado em prática. Eu planejei isso ontem, mas eu não quero mais. Nós continuamos a planejar o tempo todo. E às vezes, pelas escolhas que nós temos feito hoje, eu largo mão daquilo que eu planejei, ou seja, o meu presente, em proveito daquilo que se foi. E que não tem mais sentido. Eles estavam ali comemorando uma vitória de 50 anos. A frase que ele disse há 40 anos atrás tinha tudo para ter ficado esquecida. Mas ela lembrava e fazia questão de se lembrar. Nós temos um ditado popular que diz isso, né? Quem bate sempre esquece, mas quem apanha lembra. Olha que triste. Eu faço questão de lembrar daquilo que é o mal. E muitas vezes não consigo enxergar o bem. Muito preocupante a posição, ainda mais de nós espíritas, quando ligamos a televisão, abrimos o jornal ou saímos na rua e falamos assim, ou pensamos, ou concordamos com quem fala e pensa assim: para onde vai esse mundo? Na minha época não era assim. Era pior. Outro dia eu vi uma senhora dizendo: na minha época, filho respeitava pai. E ela falava isso diante da notícia de que uma criança de 3 aninhos jogou a havaiana no pai, bateu no pai.
por mais repreensível que seja, e é óbvio que a educação está aí para colocarmos limite, tem sido um grande problema, né? Porque nós que fomos tão limitados na nossa educação familiar, muitas vezes buscamos o oposto, não dar limites nenhum. E criamos muito mais problemas, ou problemas tão parecidos quanto. Outro dia vi também, numa sala de consultório, a mãezinha tirar da mochila uma mamadeira com refrigerante, geladinho, na bolsinha térmica, e oferecer à criança de 2 anos. E aí, como quem não queria nada, como bom espírita, a gente é abusado, puxa assunto, né? Daqui a pouco tá dando evangelho de presente, convidando para casa espírita. Eu dei um jeito de saber que história era aquela daquele refrigerante, né? Um filho pequeno em casa, esposa de nutricionista, que não me deu até uma coceira. E aí, perguntando para ela, ela me disse o inacreditável. Não, é porque ele não gosta de água. 2 anos. Com todo respeito, com 2 anos, não gosta nem desgosta. Porque meu filho tem 4 e fala assim, papai, eu não quero tomar banho. Mas, meu filho, eu não te perguntei se você quer tomar banho. Você vai tomar banho. Não tem a menor possibilidade de uma criança de 4 anos me dizer o que ela quer. Porque ela reencarnou na infância terrestre para eu dizer o que ela tem que fazer. Se ela soubesse agir por si, ela reencarnava em Júpiter, que não tem infância. Está na Revista Espírita. Lá não tem infância, já reencarna maduro. Nós reencarnamos na infância para sermos conduzidos. Mas aí aquela senhora dizia, na minha época eu não tinha isso. Eu ouvi o barulho do portão do meu pai chegando e nós ficávamos todos em forma. Eu pensei, meu Deus, que triste, né, a vida familiar dessa época. Eu perguntei, em forma? Ela falou, é. E ele vistoriava a nossa roupa e o nosso sapato. Eu falei, e a senhora o respeitava? Ela é. Eu o temia. Pronto. Nós vivemos os extremos. E o texto da Marcha do Progresso diz isso. É preciso que o mal transborde. Há um sociólogo francês, de maneira muito inspirada, ele diz que as sociedades buscam o equilíbrio como a vara do bambu, que bate nas extremidades do rio até conseguir um relativo equilíbrio. Nós estávamos na extremidade em que a relação familiar era do medo. Depois, com a continuidade da conversa com aquela senhora, ela dizia que tinha uma poltrona do papai, que todos os filhos adoravam aquela poltrona e faziam escala para sentar ali. Mas quando o pai chegasse, eles não podiam imaginar ele não podia imaginar que os filhos tinham sentado ali, porque se soubesse, apanhava com vara de alguma coisa que ela falou o nome, eu já nem sei mais. Marmelo. Hoje, a criança joga o chinelo no pai. Provavelmente é aquele camarada que batia com vara de marmelo reencarnado. E que tem que aprender agora com o equilíbrio, porque eu também não posso aceitar que ele me jogue o chinelo só porque ele foi um opressor um dia e continua sendo. Nós estamos buscando um equilíbrio. Há um texto para o qual eu os convido também, atualíssimo, de Leon Denis, A Crise Moral, lá no livro Depois da Morte. Parece que ele está falando dos dias de hoje, em que a crise não é política, econômica, a crise é dos nossos corações, do nosso sentimento, da maneira como nós nos comportamos. Hoje é dia 20. Daqui a 10 dias termina o prazo do imposto de renda. Sem querer criar nenhuma consciência culpada em ninguém. Não estou dizendo para chegar em casa e fazer uma retificadora. É com a consciência de cada um. Mas se nós inventamos um cursinho aqui, uma consulta ali, para fraudar o imposto de renda, nós só nos distanciamos daquele que está em Brasília pelo tamanho do problema. Porque a natureza é a mesma. Minha avó que tinha razão. Quem rouba uma agulha, rouba um boi. Se eu vejo o dinheiro cair do bolso do outro e espero que ele se distancie porque achado não é roubado, com certeza, meus irmãos, quando estiver no meu gabinete, com poder, um poder legitimado pelo povo, podendo fazer as escondidas, por que não transferir uma verbazinha da merenda ou da saúde? É a mesma coisa, porque o raciocínio é aquilo não é meu. Eu não fiz nada para conquistar aquilo.
Mas se eu acho muito natural ter privilégios, ser diferente, parecer mais alguma coisa do que o outro, quem de nós não tem esse sentimento dentro de si? De superioridade. Vivemos num mundo que estimula isso. Pelo que nós vestimos, pelo mercado em que nós vamos, pelo bairro em que nós moramos, pelo carro que nós temos. Você entra no banco hoje, tem uma fila para as pessoas de cartão cor tal e uma outra fila para o resto. E se você for um cliente, isso ou aquilo, você não enfrenta a fila. Por quê? Porque você é superior ao outro. Esse sentimento engendrado pela sociedade materialista, ainda tão consumista, ele vai nos convencendo e vai nos distanciando da ideia de progresso do Evangelho. Onde Jesus fala, bem-aventurados os que sofrem. Ele veio no mundo, sofreu e nos falou, olha, felizes são os que sofrem. Há um texto incrível de Delphine de Girardin, no capítulo 5 de Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira desgraça. Ela fala, a verdadeira desgraça é o dinheiro, é a fama, é a fortuna, é a beleza. Porque a criatura acaba se perdendo daquilo que ela realmente é. O que, na nossa vida, tem nos feito desviar o foco, desviar a atenção daquilo que nós somos, da potência que nós temos em nós, de todas as virtudes cristãs. O que, no nosso dia a dia, tem nos desviado daquilo que Jesus ensinou e comprovou que nos faz feliz. Porque nós temos certeza de que queremos ser felizes. Mas às vezes as nossas práticas não combinam com isso. Outro dia eu vi um título de um livro, não estou indicando porque inclusive nem conheço. Passando pela vitrine de uma livraria, eu vi um título, me parecia autoajuda, e a proposta do título do livro era assim: você quer ser feliz ou ter razão? Achei muito interessante. Porque às vezes a gente só quer ser o superior. Só quer dar a última palavra. Isso é orgulho. No texto, Marcha do Progresso, Kardec pergunta, quais são os principais obstáculos ao progresso? Aqui na pergunta 785, qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Falo do progresso moral, pois o progresso intelectual sempre se realiza. Não precisamos fazer grandes forças pelo progresso material, porque temos capacidade intelectiva, vamos reencarnar de acordo com as nossas necessidades para termos conhecimento formal, vamos conquistar um título aqui, outro ali, e vamos então integrando esses bancos que nos fazem progredir materialmente, intelectualmente. Mas o progresso moral, só a gente pode fazer. Kardec, na nota dessa questão, ele diz assim, por que então a marcha ascendente se deteria, preferentemente para o moral do que para a inteligência? Por que não haveria tanta diferença entre os séculos XIX e XXIV, quanto entre os séculos XIV e o XIX? Duvidar disso seria supor que a humanidade estivesse no apogeu da perfeição. Não vai estar melhor nunca, então é porque hoje já está melhor do que em todos os tempos. O que seria absurdo. Ou que ela não fosse moralmente perfectível, o que é desmentido pela experiência. Nós somos comprovadamente perfectíveis. Outros vieram à Terra e nos mostraram por quê, o que e como fazer. Nós temos a receita. A receita é o Evangelho. É colocarmos em prática as noções da moral evangélica, que é o objetivo prático, principal, segundo São Luís, em O Livro dos Médiuns, exclusivo. A transformação moral é o objetivo exclusivo a que se destina o Espiritismo. Lá em Dissertações Espíritas. Não tem qualquer outro objetivo. Nós não estamos aqui para sermos doutores em perispírito, para sabermos tudo de mundo espiritual, para entendermos de reencarnação, de mediunidade.
Tudo isso é ferramenta para que possamos conseguir alcançar aquilo para que Jesus nos alcançou. Por que Jesus veio ao mundo? Qual foi o objetivo da vinda do Senhor? Se não nos mostrar que é possível. Ele disse isso claramente lá em João 10. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como a dizer, se eu, que estou na mesma condição que vocês, humana, que vivi as mesmas dores e maiores do que as suas, venci, por que você não pode vencer também? Às vezes, a gente se coloca numa posição de incapacidade, com todo o respeito, meus irmãos, por ser mais confortável. Porque sair da inércia, realizar trabalho e conquistar a disciplina que leva à virtude, só de falar já nos cansa. Porque a gente gosta da nossa zona de conforto. Que nós possamos entender a doutrina espírita como essa revelação, como essa lente, que como está no texto de hoje, um dia será senso comum, e não a religião de todos, o senso comum, como algo que precisa de aplicação prática, e não como mais uma religião, em que nós cumprimos um protocolo, uma liturgia, um dever, e conquistamos algo no nosso futuro espiritual. Ninguém, pelo menos ninguém de sério em espiritismo, disse isso. Que nós possamos trabalhar, nos esforçar, nos disciplinar, dia a dia, nos esforçando mesmo, aquilo que nós sabemos que é bom, para que um dia, isso, que hoje ainda é esforço, seja a nossa realidade. Porque se nós, que somos espíritas, não somos por isso superiores, nem melhores do que ninguém, nós hoje temos condições de ser melhores a cada dia. Se a doutrina espírita não nos torna melhores ou superiores a ninguém, ela deveria estar nos tornando criaturas melhores. Graças a Deus.